Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Ponto de Virada, o podcast da Hive. Hoje vamos falar sobre um ponto decisivo para o crescimento das empresas, o alinhamento entre marketing e vendas. Por que esse tema é tão importante? Em 5 anos de Hive, a gente aprendeu uma coisa. A estratégia, se ela não traz venda, não traz esse tipo de resultado, seja ali num curto ou médio prazo, é porque ela, de certa forma, não funcionou. Então, aí, ao longo da nossa trajetória, a gente vê que crescimento real, ele acontece quando o marketing e o comercial, né, a parte de vendas, funcionam como uma engrenagem só. Então, foi nesse momento que o marketing passou a ser mais execução e menos estratégia? Não, ele não é menos estratégia. O marketing, ele é muito a parte de estratégia, mas ele precisa entrar com essa parte da integração com o comercial mesmo. O marketing e o comercial, eles precisam conversar, porque o marketing em si, marketing é a estratégia da empresa, né? Tanto que marketing vem da palavra market, que é mercado, né? Então a gente pensar em posicionamento de mercado, então aí a gente tem questão de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de produto, precificação, né? Toda essa estratégia, isso é marketing. Mas hoje, né, no contemporâneo, a gente tem toda essa parte braçal do marketing também. Falando do marketing digital, tem a parte de fazer postagem, fazer anúncio, produzir mídia. Só que isso não pode ser obstante à estratégia. E também isso não pode acontecer de forma desconexa ao comercial. Porque não adianta o marketing gerar as oportunidades e o comercial não chutar essa bola pro gol. Tem que caminhar juntos, alinhados, trazendo resultado, Sim. né? E a gestão da empresa, e aí seja a própria gestão ou ter um parceiro como nós que faz essa identificação, ele precisa conseguir fazer uma análise de ponta a ponta, colocando o marketing e o comercial numa linha contínua, em que a gente consegue verificar cada etapa de todo esse processo para poder identificar onde que a gente não está tendo a conversão desejada. Vou dar um exemplo aqui. A gente está trabalhando um anúncio do Google. Então a gente tem métricas com relação à visualização dos anúncios, que diz pra gente se a gente está trabalhando as palavras-chave corretas ou não. Clique no anúncio, que dá pra gente o tipo de informação de se o anúncio ele tá bem redigido. Aí a gente tem os cliques nos botões do site, então isso dá a informação de se o site tá bem posicionado, e até aí a gente está trabalhando marketing. E aí esses contatos eles caem no WhatsApp, e a partir do WhatsApp, quantos desses contatos desenvolvem uma conversa? Quantas conversas viram orçamentos? Quantos orçamentos viram fechamentos? Então a gente tem várias etapas, e toda etapa a gente precisa ter uma meta de conversão estipulada e entender se a conversão que a gente está tendo ali, ela está acima, abaixo ou dentro do esperado, para saber onde que está esse gap e onde que a gente precisa trabalhar. E o que muda quando o marketing passa a sentar à mesa e fazer parte da decisão do negócio? Aí eu acredito que o resultado começa a acontecer, né? Hoje em dia a gente tem muito esse cenário que o marketing ele ficou muito braçal também, porque o marketing ele tem esse viés muito estratégico da empresa. A estratégia da empresa, ela é responsabilidade do marketing, é como a empresa, o produto, o serviço se posiciona no mercado, só que tem muito dessa parte operacional. E aí, quando a gente fala da terceirização do serviço de marketing, pequenas e médias empresas que não têm um setor de marketing dentro da empresa, precisa ter uma comunicação muito aberta e muito próxima entre a gestão da empresa e o time de marketing da agência, por exemplo, para que a gente consiga desenvolver essas estratégias e a agência não acabar virando um tirador de pedido, só um fazedor de postagem. Quando a Comunicação gente é está tudo, próximo, a né? gente tem muito mais embasamento para tomar as decisões e criar novas campanhas, porque quando você analisa o marketing de uma forma mais fria, você só vê números. Você vai ver números de cliques, números de impressões, números de conversões ali frias, mas a partir do momento que você senta ali a mesa do tomador de decisão, você entende
mais profundamente como funciona a empresa, como o consumidor daquela empresa tem o seu processo ali de consumo, você está muito mais próximo de dados mais reais e mais concretos, e não só números frios ali que, que, que a análise de dados te mostra, né? A Leiliane, que é nossa analista de marketing, se eu tiver errado, ela pode me corrigir. Mas se a gente não tem essa proximidade com o cliente, se a gente não tem essa informação de resultado, o que deu certo ou não, a gente fica totalmente no escuro, né? Muito mais que o resultado. Às vezes a gente consegue entender que tem chegados leads, contatos interessantes e potenciais, mas quando a gente olha o CRM, quando a gente olha um dado, a gente percebe que tem alguma coisa ali que não está se encaixando. Quando a gente tem essa proximidade com o gestor, com a equipe comercial daquela empresa, a gente entende que às vezes precisa de um treinamento, um acompanhamento, ou um direcionamento, um método. Então a gente consegue reduzir essa perda de leads, ao mesmo tempo que consegue fazer um conteúdo muito maior do que a rede social. A gente consegue propor campanhas, estratégias, desde a mensagem da ligação da recepcionista até mesmo o produto final, como que a gente vai entregá-lo para o cliente, como que a gente vai fazer esse atendimento. Então hoje a gente consegue enxergar o marketing muito mais Amplo, né? muito mais amplo do que uma produção de conteúdo em si. O conteúdo, Identificando aonde é aquele ruído ali. exatamente, o conteúdo é estratégico. Até o post do dia, a gente sabe por que a gente está montando, a linguagem que a gente está usando e como que a gente está preparando ele para ser disparado nas redes. E onde vocês acham que acontece a quebra dessa comunicação dentro das empresas? Aí eu penso que a empresa ela precisa ter uma pessoa que vai ser o responsável por ser essa ponte, né? Eu falo com, Porta-voz. eu falo com o nosso cliente, a gente tem até essa definição no nosso briefing. A empresa, dependendo do seu porte, ela pode não ter ninguém específico de um cargo de marketing, mas a gente precisa ter alguém, seja um diretor, seja um gerente, um coordenador, que vai ficar como o que a gente chama de head de marketing, que vai ser essa pessoa que vai ficar responsável por fazer reunião com marketing, passar informação, fazer solicitação, aprovar planejamento, mídias, materiais, anúncios, postagens, ações, que vai poder validar tudo com a gente também. Então precisa ter essa pessoa. Até trazer ideias também, Sim, né? também trazer ideia, já que ela vai ser interna e nós, por mais que a gente tente se manter muito próximo, nós somos externos, né? Então, isso é um fato. Então, tem que ter essa pessoa que não só ela vai estar, de certa forma, disponível para isso, mas que ela vai entender a responsabilidade disso, e que ela vai priorizar isso, que ela não vai, por exemplo, ficar remarcando a reunião com o time de marketing, com a agência, por causa de outras reuniões, por causa de uma reunião com o cliente. Ah, às vezes, mas eu vou deixar de fechar com o cliente, beleza, mas a gente vai postergar aqui uma decisão que vai deixar de trazer outros 5, 10 clientes para você. Então, precisa existir a consciência desse peso, da responsabilidade dessa pessoa Comprometimento, né? que fica com esse cargo, porque sempre todo mundo tem muita coisa para fazer, Sim. né? Então, acaba que a gente vai definindo prioridades, né? Do que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai conseguir fazer. O marketing precisa ter o mesmo espaço que os outros setores, com o mesmo comprometimento. Com certeza. E nós, como agência, nós, como terceiros, a gente entende que existe esse desafio de que nós somos um terceiro. A gente não está dentro da empresa do nosso cliente. Por mais que a gente tenha método hoje, a gente tem grupo ali, a gente conversa com os nossos clientes praticamente, se não, todo dia. A gente fala do cliente internamente todo dia, porque a gente tem reuniões de performance, tem reuniões de alinhamento, reunião de equipe. A gente tem as reuniões periódicas com o cliente, que pode ser a cada 15 dias ou a cada 30, e que a gente não abre mão e não deixa de fazer em hipótese alguma, porque senão não tem como o trabalho acontecer. Então a gente tenta minimizar isso ao máximo possível. Só que essa preocupação ela tem que vir do outro lado também, né? Mão dupla. Sim, né? para a gente identificar pontos, como que a Leiliane estava falando, que a gente vai observando ali que vão tendo algumas coisas que mostram, opa, tem algo aqui que precisa ser ajustado. E eu acho que hoje a gente vive num antagonismo gigantesco em que boa parte das empresas
quando você pergunta quais são os seus diferenciais, o que elas respondem, Felipe? Atendimento. E boa parte das empresas não sabem atender. E aí eles já perdem um cliente ali, a primeira impressão é a que fica, Sim, né? Uma das primeiras queixas quando chega um cliente pra gente é sempre esse ponto. A agência anterior ou a empresa com a qual eu trabalhava não estava presente aqui. Às vezes eu falava alguma coisa, não ouvia, eu sugeria alguma coisa, não ouvia, não conhecia a rotina e a dinâmica da minha empresa. Esse é o diferencial do atendimento que às vezes é prometido, mas no processo, no dia a Não dia, não acontece. acontece. As empresas esperam resultados, mas elas estão preparadas, estruturadas para sustentar esse crescimento? então, boa parte a gente observa que não está. E a gente consegue ter uma clareza muito grande disso por conta da nossa experiência, porque a agência de marketing ela tem um cenário muito legal em que se eu tenho uma empresa, né, do varejo, ou eu tenho uma clínica, eu sou um prestador de serviço, eu vivo ali naquele meu mundo. Agora, a agência de marketing, ela vive o mundo de todos os clientes. Então, isso dá pra gente uma bagagem, uma experiência do que funciona, o que não funciona, o que tem espaço para melhoria e o que quando a gente ajusta, que tipo de resultado isso dá, muito grande. Então, às vezes, quando a gente consegue ter proximidade com o cliente e ter informação, seja o cliente mandar dado, ou a gente fazer um CRM, ou que seja uma planilha para a gente poder acompanhar, a gente bate o olho e a gente sabe que aquela empresa ali tá deixando a desejar ali em algum sentido. E às vezes são coisas tão pequenas, tão mínimas. Às vezes o time comercial, por exemplo, está estruturado para uma pessoa recepciona o lead, depois outra pessoa chama esse lead de outro telefone para poder continuar o atendimento. Você criou mais uma etapa no processo de atendimento, sempre que tem de uma etapa para outra tem perda. Então você está gerando perda de forma desnecessária. Se a sua empresa precisa dessa estrutura, a gente precisa fazer isso, mascarar isso de uma forma que não separe essas etapas. Tem sistema de WhatsApp que faz isso, né? Então, Tem que fluir do início ao fim. e aí a gente vai observando esses detalhes. A gente vê que determinada coisa está acontecendo, a gente já pensa, acho que esse cliente aqui, ele essa empresa aqui não tá com o tempo de atendimento ideal. Porque é um desafio muito grande. Hoje, as empresas não têm ciência disso. Quem entra em contato com a gente, não tá entrando em contato só com a gente. Tá entrando em contato conosco e com mais 3, mais 5. E por isso que muitas vezes ela para de responder, porque a outra empresa já resolveu o problema dela quando você foi responder. E o Google aponta pra gente que o tempo ideal de resposta é de 3 minutos. Passou disso, você começa a perder porcentagem ali de conversão. Então, às vezes a gente bate o olho e fala, esse tempo aqui precisa ser ajustado, a gente precisa reforçar com o pessoal a atenção aqui com o tempo de resposta. É por isso que cada vez mais as empresas investem no marketing, mas não convertem. Não convertem, porque a gente precisa ter essa análise mais ampla. A gente precisa analisar de ponta a ponta. Então a gente precisa olhar tudo e, ao mesmo tempo, olhar tudo de forma individual também. Para não só falar, eu estou investindo tanto e não estou vendendo. Entender aonde que está acontecendo essa perda. E a parte do marketing, ela é total responsabilidade do marketing. E o que tem sido o nosso diferencial é assumir a responsabilidade do comercial também, no sentido de a gente olhar o comercial, ter esse cuidado com os processos comerciais, se precisar a gente oferecer uma estruturação e a gente acompanhar isso também. Porque o nosso propósito é entregar resultado para o cliente. Então, se ele está tendo uma perda na parte do marketing ou na parte comercial, ele está tendo uma perda. Então, se for na parte do marketing, a gente vai resolver. Se for na parte do comercial, a gente vai abraçar essa causa e vai procurar resolver isso também, porque o objetivo é um só no final, é trazer esse resultado. E onde normalmente vocês acham que está esse desalinhamento entre investimento, estratégia e execução? Acho que principalmente quando a gente não consegue aprofundar o contato da empresa e ter mais acessos a dados que são estratégicos para a gente tomar decisões. Uhum. Então, por exemplo,
Já houve casos que a gente precisou implementar um CRM na empresa porque a empresa não sabia a origem de onde vinha aquele lead, se ele está vindo do site, se ele está vindo por indicação, se ele veio do Instagram. Então, estruturas básicas, às vezes, conseguem fazer com que o investimento de fato valha a pena, né? E a gente direcionar o investimento para o local correto. E como identificar se o problema está no marketing, no comercial ou na conexão entre os dois? A gente precisa fazer esse acompanhamento mesmo do processo todo. Hoje a gente tem 3 vertentes que a gente atua, né? Que é marketing, mídias e vendas. Então a gente tem serviços específicos de vendas, né? De comercial, assessoria, consultoria, estruturação. Mas no nosso serviço de marketing a gente tem esse braço comercial, a gente tem esse olhar para o comercial. Então a equipe acompanha o CRM dos clientes, a gente acompanha esse desempenho de ponta a ponta. Quando a gente apresenta relatório, ele é de ponta a ponta também. Então a gente analisa onde que está o problema para ver o que a gente pode tentar melhorar em cima dele. E como a gente acompanha muito de perto, a gente consegue saber onde que está acontecendo o problema e o que precisa ser ajustado. Então eu acho que é esse acompanhamento próximo que permite que a gente veja, porque são detalhes assim pequenos, são né? tão pequenos e que fazem tanta diferença. Já teve casos que o cliente não estava conseguindo resultado no Google, a gente descobriu que o concorrente estava usando o nome dele no Google. Não só usando as palavras-chave dele, mas estava usando o nome dele do anúncio, mascarando o anúncio dele como se fosse o nosso cliente. Foi necessário entrar em contato com a empresa também. Mesmo tendo a marca registrada, tudo certinho. Sim, a gente teve que entrar em contato com esse concorrente e solicitar que ele não seguisse dessa forma, né? O que foi até bem tranquilo, mas então, assim, são milhões as possibilidades, assim, do que pode estar impactando o resultado. Falando de números mais frios, mas que também fazem sentido, quando a gente fala de anúncio para o Google, a gente tem dados de pessoas que viram o seu anúncio, a gente consegue ver qual é a taxa de pessoas que clicam, como o Zato já tinha dito, mas a gente consegue ver em quais tipos de palavras que elas estão acessando. Então você consegue destrinchar, por exemplo, se uma loja vende cortina ou persiana, qual termo está dando maior resultado ou não. Então, se o foco da campanha, ela precisa ser naquela palavra que está dando maior resultado. Às vezes, não somente em relação a palavras, mas, por exemplo, o próprio título do anúncio, se aquela imagem é ou não atrativa, a cor do botão do site, ela faz diferença. Então, são muitos dados que precisam ser avaliados. Falando sobre o site, por exemplo, se tem um botão flutuante, é uma coisa simples que tem num site quando você acessa, porque a maior parte dos acessos é via celular, não é mais via computador. Então, se você não tem aquele botãozinho flutuante ali que você clica e vai pro WhatsApp rápido, às vezes a pessoa não vai clicar no botão e não vai ter aquele contato. Então, você teve um trabalho de fazer um anúncio, planejar as palavras, planejar os títulos, para chegar no teu site e ela não ter uma forma fácil de se comunicar. Então, tudo faz muita diferença. Tem que estar tudo muito claro Sim. também, né? Praticamente bem mastigadinho ali para o cliente. Quanto maior a clareza, facilidade, né? mais fácil vai ser aquela conversão. E o que muda no resultado quando marketing e vendas se reúnem mais frequentemente, né? Quando não tem esse ruído também, essa barreira. O resultado acontece. O resultado de fato acontece porque quando a gente tem essa ponte bem estabelecida e tem esse acompanhamento, não tem outro caminho. Não tem qualquer cenário diferente disso. Se tiver algo que está impactando negativamente o resultado final, a gente vai conseguir identificar, a gente vai propor uma solução para aquilo, a gente vai validar. Então, resolveu, o resultado vai começar a acontecer, vamos replicar, vamos melhorar, vamos ajustar. Identificou, propomos uma sugestão de alteração, ainda não foi o que funcionou, a gente vai propor alguma outra coisa. Então, enfim, a gente vai identificar, vai trabalhar em cima daquilo, vai validar e o resultado vai acontecer. Independente do que seja, porque aí a gente tem diversos cenários, né? Às vezes pode ser uma alteração no site, às vezes pode ser algum fator externo, como algo que um concorrente esteja fazendo.
pode ser algo como a questão do comercial mesmo, o atendimento está sendo demorado, e aí a gente tem diversos outros fatores. O fato da gente identificar onde que tá acontecendo o problema, a gente já consegue ali pensar em formas de, pelo menos, amenizar. Então, para quem está ouvindo, qual que é o primeiro passo na prática para aproximar marketing e comercial dentro de uma empresa? E eu acho que a minha dica para quem acredita, confia que isso vai fazer sentido e quer de fato colocar o comercial integrado com o marketing para poder trazer esses resultados, é botar o marketing comercial para conversar. Juntar esses dois times, botar eles para conversar, para o marketing falar para o comercial o que está acontecendo, o comercial falar para o marketing o que está acontecendo. Quando os dois conversam, estão de mãos dadas mesmo, a gente pensa numa solução para poder trazer esses resultados. Comunicação é tudo, né, gente? Com certeza. Resumindo, As áreas de uma empresa, elas precisam ser integradas, né? Não tem como ser de forma isolada. comunicação tem que ser integrada. Sim. Muito bom bate-papo. Muito obrigada, gente. Obrigado.